Então, estamos aqui na segunda parte. Dei uma levantada, estiquei as pernas, comi umas torradinhas com Ramos, né? Brinquei com o Roger, né? Ainda tô com fome. Tô degelando frango para fazer um almoço. Vamos ver se essa aula aqui vai ficar melhorzinha, porque o final da anterior tava uma meleca, né? Agora a gente vai falar dos efeitos da neuroplasticidade. Usa a palavra efeito aqui, né? Mas na verdade é a fisiologia da coisa. Basicamente a gente falou do que acontece, né? Agora a gente vai falar do como e por que acontece, principalmente a nível de plasticidade sináptica. Obviamente a gente não pode esperar tanto de uma plasticidade axonal, por exemplo, né, de grande escala, depois que nós já somos seres perfeitamente desenvolvidos, né? A gente vai ter que trabalhar mais com a plasticidade dentro de um nível de microcircuito, que é exatamente o que define, né, os nossos processos de aprendizado. E esses processos, né, que estão diretamente relacionados com a plasticidade sináptica, eles foram sistematizados do ponto de vista teórico na década de 40, muito antes de ter sido descoberta exatamente a biologia da plasticidade sináptica, né? Eric Kandel, que é o livro de neurociências mais notório do mundo, né? É realmente um livro formidável, uma obra de arte, aquele livro, né? O Kandel, né, que é o pai desse livro, ele ganhou o Prêmio Nobel no ano 2000 exatamente pela descoberta dos processos bioquímicos, biológicos, ou seja, as provas empíricas do que Donald Hebb teorizou na década de 40, se não me engano foi em 49, no livro The Basis of Behavior. Donald Hebb era um psicólogo, né? E ele escreveu um livro exatamente sobre os aspectos computacionais teóricos, né, do funcionamento do sistema nervoso para a produção de comportamentos adaptativos inteligentes, e ele teve partido da premissa de que esse sistema é adaptável. Freud, lá anos antes, quando ele falou sobre as sinapses, no projeto de 1895, dos circuitos que produzem específicos para fluxos de informações específicas, fazendo associação de comportamento e experiência, passando pela memória, que é a revivência das experiências antigas, tudo isso. Tudo Freud já tinha falado do projeto, o Reb ele trouxe de uma forma mais sistemática como que o processo de plasticidade que é necessário para você ter, porque para você ter aprendizado, porque isso é notório, né? Se você está aprendendo alguma coisa, isso está ficando gravado no seu cérebro, é o imprint, né? Isso está sendo fisicamente gravado no seu cérebro. Como que esse processo físico ocorre? Reb, ele postulou que isso se dá exatamente quando duas células diferentes começam a sincronizar suas atividades. E quando essa sincronização está relacionada exatamente com um binômio experiência-comportamento, né? Aqui a gente tem esses três boxes, que é do livro de biofísica e de fisiologia, depois a gente colocou esse box também, mostrando exatamente como é que seria isso. Imagina um sistema de três células que recebem aferências full connected, ou seja, como é no nenenzinho, né? Totipotente, recebem três aferências e emitem três referências. Imagine, por exemplo, que a célula A e B começam a trabalhar de forma sincronizada, né? A conexão entre A e B, tá, que ambas estão pela mesma cor, você presume isso um processo de sincronização. Ambas as células começam a receber sinais em paralelo ou, de alguma forma, elas sincronizam a atividade delas. A conexão entre essas duas células, tá, ela se fortalece. E uma vez que essa conexão se fortalece, você constrói aqui, ou seja, ativando A, você já ativa B, produzindo aqui o que a gente chamaria de um, um túnel, uma via de sinalização. Como eu falei a palavra túnel, não sei porquê, né? Ou seja, uma via
né, de atividade neural que está diretamente produzindo um processo associativo. Hebb teorizou isso em 1949, e depois esses processos foram ser descobertos na década de 80 e 90 por Eric Kandel na biologia. Né? E esses processos, a gente já falou isso na aula de neurociência, foram a base, ou seja, essa teoria do aprendizado hebbiano, né, ela foi aplicada em modelos computacionais na década de 50, com Perceptron, né, desenvolvidos nos Estados Unidos, que se tornaram as primeiras redes neurais artificiais, ou seja, os primeiros sistemas computacionais que simulavam o funcionamento de neurônios e simulavam essa plasticidade hebbiana, né, que eram capazes de aprender e assim se adaptar. Né? Então, o Perceptron é o bisavô desses sistemas hoje que a gente vê aí de aprendizado de padrões, que você usa no celular, por exemplo, você repete fala várias vezes para o celular, ele produz ali numa rede neural, aprende a reconhecer a sua voz, né? Enfim, as máquinas começaram a efetivamente aprender, ou seja, desenvolver um processo plástico de adaptação, obviamente dentro de um meio virtual, através da regra de Hebb, que depois foi descoberto que é assim mesmo que funciona no cérebro, ou seja, a plasticidade sináptica, ela é hebbiana. Então a gente tem aprendizado hebbiano através de plasticidade sináptica. Então, duas células aqui eu usei esses sistemas, isso pode acontecer de forma diferente, como a gente está vendo aqui. Né? Como é que a gente falou disso na neurociências e tanto na psicofarmacologia, né? Sobre a base do aprendizado associativo. Ela é um processo hebbiano de plasticidade, que envolve sinapses e poda dendrítica a nível de circuito biológico. Está aqui a nossa amiga baratinha, né? A gente sincroniza ao longo de uma coisa chamada aprendizado por repetição a experiência da barata com a experiência aversiva, no caso de pegar um chinelo e matar ela. Existem populações neuronais que funcionam, né, digamos assim, de uma forma mais ou menos padronizada em ambas experiências. Então, o que o aprendizado é? É a conexão por sincronização. Toda vez que você vê a barata, eu era criança, sua mãe mandava você pegar o chinelo e matar, ou você via sua mãe matando a barata. Ou seja, você sincronizou grupos de celulares referentes a informações diferentes, que produziu, né, obviamente já vendo aqui interneurônios, né, um canal informativo, ou seja, a seleção dessas sinapses, fazendo com que você, toda vez que os neurônios barata se ativem, né, provavelmente os neurônios chinelo ou algo parecido vão se ativar também, levando você computacionalmente a associar a barata a um processo aversivo de destruição ou de fuga. Se for o caso da minha prima Miriam, ela vai gritar e subir no banquinho. Tudo bem, né? Mas esse é um processo associativo clássico, né? De aprendizado hebbiano, que tem na sua base a plasticidade sináptica e dendrítica em microescala, né? Formando circuitos associativos. Isso vai acontecer para tudo. Se nós temos 80 bilhões de células no cérebro, que formam de 10 a 1 milhão de conexões entre si, 10 mil a 1 milhão de conexões entre si. Né? A capacidade de produzir essas vias associativas de fluxo de informação é da ordem não é do infinito, mas do quase infinito. Infinito não é. O nosso cérebro perde memórias e ganha novas memórias, porque isso é um recurso limitado, né? Tanto que a gente é incapaz de saber tudo, ou é incapaz de ser extremamente hábil em tudo, né? Mesmo sendo superpotentes quando nascemos, né? É um recurso limitado, mas através desse processo de esculpir nosso sistema nervoso, né, eliminando matéria, inclusive, a gente produz dinamicamente circuitos associativos através de aprendizado via plasticidade sináptica. O aprendizado a gente aprende até por intuição, que aprendizado é um processo que se dá por repetição. Plasticidade é um processo também que se dá por repetição. Não aquela repetição da habituação, né? Que é uma repetição estereotípica, né? Que mais habitua do que te ensina uma coisa nova, né? Mas por um processo de repetição
com algum tipo de reforço comportamental para essa repetição, né? É a base do aprendizado. Caixinha de Skinner, né? Você acende a luzinha, o ratinho empurra a alavanquinha e ganha a comidinha. Não existe, mas é um processo feito por repetição, né? Grande parte dos nossos aprendizados, principalmente das nossas memórias implícitas, ele se dá através de repetição, né? Aprender a andar de bicicleta, aprender a desenhar, tá lá as bolinhas do álcool em gel, né? Do exercício da aula passada. Quando a sua primeira bolinha que você desenhou não era uma bolinha, era um redemoinhozinho, provavelmente, né? Aliás, algo muito parecido que eu consigo desenhar com essa canetinha aqui, né? Isso aqui é o melhor que eu consigo fazer de bolinha com essa canetinha aqui do... Melhorou bastante, era pior, né? Então, as habilidades... E o que é habilidade? 99% de tudo na nossa vida, no nosso cotidiano comportamental são habilidades. É por repetição. Você aprende a cozinhar por repetição. Você aprende a andar de bicicleta por repetição. A dirigir, a andar, etc, etc. Agora, isso é 90% da nossa rotina comportamental, mas não é 90% da nossa vida mental. 90% da nossa vida mental consciente, ela não se dá por... ou seja, os nossos aprendizados nessa vida não se dão por repetição, né? Você leu que o coronavírus é transmitido por tosse, né? Você está com medo do coronavírus, ou seja, isso tem um significado subjetivo para você, mas você ouviu isso uma vez e vai se lembrar disso provavelmente pro resto da sua vida, que coronavírus se transmite através da tosse. Pois é, mas você só ouviu isso uma vez. No Globo News, né, o Merval Pereira falou isso, você gravou e pronto, ficou na sua massa. Caramba! E plasticidade, isso você nunca mais esqueceu, isso ficou na sua vida para sempre, você produziu uma plasticidade. Mas olha que loucura, a plasticidade é um evento, né, que a plasticidade biológica é por repetição. É malhar, você vai malhando, né, jogando aquilo dentro da sua dinâmica, por formas diferentes, mas de alguma forma você tem que sincronizar o neurônio A e o neurônio B para fortalecer essa conexão entre eles. Isso é uma coisa que leva tempo. Então, o nosso cérebro ele tem uma máquina que é chamada hipocampo, que produz memória a curto prazo, que é um circuito de memória que não é necessariamente ainda aprendizado, tanto que você não aprende tudo que você se lembra, só parte das coisas que você se lembra se consolida, se torna um aprendizado. É alfabeto grego. Né? Se você ama o alfabeto grego, você vai ouvir ele uma vez e ele vai virar um aprendizado. Se você não ama, essa informação vai sumir. E você vai ter que revê-la de novo. Então, as nossas memórias declarativas, sejam de conteúdo semântico, conceitual ou episódico, ou seja, biográfico, né? Elas são basicamente plasticidade, ou seja, você tem ali sinapses se transformando. Tudo bem que a gente viu na aula passada, na parte anterior da aula, que esse processo pode durar alguns, assim, em 4 minutos você tem uma plasticidade sináptica. São 4 minutos. Teoricamente, você teria que ficar repetindo esses 4 minutos, pelo menos. Né? São processos que demandam um certo tempo para acontecer e são incompatíveis com a dinâmica das nossas memórias declarativas. Né? Porque, eu falei, o cérebro tem um sistema no cérebro humano chamado hipocampo que produz uma memória a curto prazo, que é uma memória volátil, semelhante à memória RAM do computador, que é aquela que você apagou o computador, ela apaga, você perde o conteúdo daquela memória. A memória do hipocampo também se apaga. Sabe quando? Quando você tem uma crise convulsiva, por exemplo, boa parte do que você vai ter uma amnésia, né, uma amnésia retrógrada de curto prazo. Os últimos 2 dias vão se apagar muitas vezes da sua vida e você não vai se lembrar daquilo, né? Isso não é um fenômeno incomum. Então, existe um hardware no cérebro que produz esse circuito. E é análogo ao circuito... Deixa eu apagar essa bolinha que não é bolinha aqui. É análogo ao circuito do computador. Eu não entendo muito de eletrônica, mas no computador eu sei que a memória ela funciona basicamente com o circuito que você tem aqui um transistor, né, que faz um processo de realimentação
e o sinal elétrico, literalmente, ele fica circulando aqui dentro, vivo, né? Então, você tem aqui uma alça de sinal elétrico circulando. Obviamente, quando aquilo é como se fosse uma lampadinha acesa. Quando você quer aquela informação, você chama, ou seja, essa célula, esse bit de sinal. O cérebro tem uma coisa semelhante através de uma coisa chamada potenciação a longo prazo, mas também existe a inibição a longo prazo. Então aqui a gente tem um fenômeno elétrico acontecendo. Isso aqui é o tempo em minutos, né? Isso aqui são os potenciais pós-sinápticos de uma determinada célula. Está aqui em repouso, que seria o zero, né? Em um determinado momento, né, um evento acontece, essa célula começa a disparar de forma sustentada os potenciais pós-sinápticos, mas de forma em que isso realmente decresce um pouquinho e chega a um determinado padrão de estabilidade, acima do potencial de repouso. Estou falando de bioeletrogênese, gente. Potencial pós-sináptico, potencial de repouso, tá bom? Seria zero atividade, seria menos 70 numa célula neuronal, né? Isso aqui eu tenho um evento sináptico e essa célula começa a se registrar o potencial pós-sináptico ao longo do tempo nessa curva aqui. E o mesmo acontece com a LTD, que é inibição, Long Term Depression, LTP, Long Term Potentiation, tá? São os nomes em inglês, LTP, LTD, tá bom? Potencial pós-sináptico aqui de uma célula que vai receber uma LTD, o que acontece? Tá aqui o repouso, um processo hiperpolariza essa célula, um potencial pós-sináptico inibitório, e esse processo de hiperpolarização ele se sustenta tetanicamente ao longo do tempo. Ou seja, essa célula, ela de alguma forma, ela forma um circuitinho onde aquela sinapse específica, que produziu aquele potencial pós-sináptico excitatório inibitório, ele continua sendo autorregenerativo. O probleminha técnico, eu vi que a figura que estava aqui estava errada. Então eu tive que trocar uma figura aqui. Bom, mas agora a gente vai falar exatamente como é que isso funciona do ponto de vista bioquímico no neurônio, né? Essa sustentação da potenciação, ou seja, da excitação ou da inibição de um neurônio dentro de uma sinapse única, né? O processo é basicamente esse aqui que a gente está vendo aqui à esquerda. Você tem aqui uma célula pré-sináptica, né, que vai liberar o neurotransmissor, que no caso é o glutamato, que através de canais de receptores NMDA, que são receptores neonotrópicos ligados a canais, vai permitir o influxo de cálcio no neurônio pós-sináptico. Esse cálcio ele tem um efeito da produção de um potencial pós-sináptico excitatório, já que ele é um íon positivo. E ele também via segundo mensageiros, eu falo que o cálcio ele trabalha como segundo mensageiros, ele vai ativar uma enzima chamada NO-sintase, né, que sintetiza ácido nítrico a partir do aminoácido arginina, que é um gás, né? Só que numa escala de nanômetros, isso aí é uma molécula. Que, por ser um gás, ele é lipossolúvel, né? Então ele vai sair do neurônio pós-sináptico, vai entrar no neurônio pré-sináptico e vai manter, ou seja, positivamente, por feedback, a atividade dessa sinapse, mantendo a liberação de glutamato, e assim o que vai acontecer? Você vai ter um ciclo, um feedback positivo que se retroalimenta, fazendo com que essa célula se torne um verdadeiro bit de memória RAM. Essa sinapse, não essa célula, né? Como que a gente falou pela lei de Hebb? Quando você sincroniza duas sinapses, dois neurônios, ou seja, numa determinada sinapse, o que acontece? Você tem a fortalecimento dessa sinapse, que a gente está vendo aqui, aumento de receptores, ou seja, esse neurônio verde pós-sinapse se torna mais sensível ao neurônio azul, uma semana depois. Olha que legal. Ou seja, esse processo sináptico aqui, segundo essa escala, provavelmente isso aqui é uma escala teórica, né, assim, didática, né? Você vê depois de um tempo longo, uma semana, você tem a plasticidade sináptica. O que a LTP vai fazer? Como a LTP é um circuito de feedback positivo que auto-regenera a atividade dessa sinapse aqui, ele vai ser análogo à estimulação repetitiva que seria necessária para você ter plasticidade sináptica.
Então, a LTP, você gera ela no momento que você recebe aquela informação. Pum, chegou no meu cérebro essa informação, produzir LTPs no meu hipocampo e em outras regiões do cérebro também, a gente já sabe. Com o tempo, entendeu? Essa LTP, mesmo tendo recebido essa informação uma única vez, vai produzir plasticidade sináptica e assim aprendizado no meu cérebro. Isso é uma área, essa dinâmica computacional ainda é muito pouco conhecida. A gente sabe que o hipocampo coordena esse processo. A gente vai estudar isso mais na aula de memória, pessoal da neurociências, mas já estou falando isso aqui na displasticidade, que vai ser importante de conhecimento depois para vocês entenderem o Alzheimer, pessoal da psicofarmaco, tá? Quando a gente vai falar da biologia do Alzheimer. A LTP, ou seja, basta você receber a informação uma única vez, que ela vai se sobreviver no seu cérebro. Né? Provavelmente quando você tem uma crise convulsiva, você reseta isso da mesma forma que quando você aperta o reboot do seu computador. Né? E essas LTPs induzem processos de plasticidade. O hipocampo é a estrutura que centraliza isso, lembrei que eu falei, agora voltou a isso, a informação. Né? Tanto que lesões hipocampais bilaterais impedem que você consiga adquirir novas memórias, ou seja, ele coordena isso. Mas é possível que outros regiões do cérebro produzam LTPs via hipocampo. Né? Ou o próprio hipocampo, por causa das LTPs dele, induza, por ele se conectar com o córtex, a plasticidade cortical de forma indireta. Ou seja, como se a memória RAM do hipocampo estivesse disparando, porque ela está funcionando tônica, está tonificada essa sinapse, então ela está produzindo potenciais de ação de forma tonificada, que vão, por repetição, produzir plasticidade do cérebro. Né? Nas outras regiões do córtex. Por exemplo, uma memória motora, então vou mudar. Uma memória visual, por exemplo, o rosto de alguém. O rosto de uma pessoa é uma memória visual, mas ela é uma memória declarativa. Você viu o rosto de uma pessoa uma vez, você pode se lembrar dela pro resto da vida, principalmente se for linda e você se apaixonar por essa pessoa, né? Isso é uma memória declarativa. Agora, onde que essa memória está? No córtex visual. Ela está lá no seu lobo temporal anterior, inferior anterior, né? Que é a região onde estão as memórias das imagens das faces. Né? Provavelmente o hipocampo se conecta com essa região, ou seja, a primeira informação da face de alguma forma está codificada no hipocampo, e o hipocampo vai sincronizar a atividade no seu lobo temporal anterior para que essa informação se consolide por plasticidade sináptica ali. E normalmente existem muitas pessoas que dizem que normalmente o hipocampo vai fazer esse trabalho durante o sono, principalmente o sono REM, o sono Rapid Eye Movements. Procure aí na internet REM, igual a banda. Aí você vai ver link da banda e vai ver link de fisiologia do sono. E leiam sobre isso. Acredita-se que seja um momento, não se pode afirmar, assim, isso é muito fluido, muito incerto ainda, mas seja um momento onde o hipocampo está produzindo toda atividade neural, ativando o seu córtex, seu neocórtex, para consolidar em plasticidade sináptica aquilo que o hipocampo coletou durante todo o dia, em termos de memórias declarativas. Obviamente, o hipocampo também sofre plasticidades, existem muitas memórias que estão dentro do hipocampo vão ficar lá para sempre. Né? Depois, mas o hipocampo é um meio que veicula essa informação de curto prazo, declarativa, para longo prazo, aprendizado, informação declarativa. O que é Deus? Você tem um conceito construído de Deus. Quando você escuta a palavra Deus, um monte de sinapses que foram conformadas por plasticidade se ativam, te trazendo um contexto de vivências, experiências, ideias, teorias sobre Deus. Né? E toda essa plasticidade, ela vai se dando, quando você tem uma ideia e tudo, via hipocampo. Né? Então, o hipocampo, ele está principalmente relacionado à aquisição de novas memórias episódicas, mas também está relacionado com memórias semânticas. Existem outras formas de aprendizado declarativo semântico, principalmente porque ele está muito envolvido com ideias, ou seja, com você mesmo formar conceitos interiores que sejam só seus. Né? Então, existem outros sistemas que estão envolvidos nisso. Não necessariamente uma informação que veio de fora. A ideia de Deus é uma coisa que você constrói. Então, isso está muito mais próximo ao aprendizado por repetição, porque simplesmente você vê, né, a data do novo show do U2 no Rio de Janeiro e aquilo ficar imprintado na sua mente. Ou o telefone, né,
da garota que você está apaixonado, do garoto que você está apaixonada, e isso fica printado dentro da sua mente por uma única vez que você viu, né? Mas o hipocampo também está relacionado com a aquisição de memórias semânticas, né? Tanto que a primeira coisa que você começa a ter no Alzheimer é a memória, que Alzheimer é uma doença que destrói, no primeiro momento, a fisiologia hipocampal, né? A primeira coisa que você tem é a memória, é uma amnésia enterógrada declarativa, você não se lembra de coisas novas, né? E com o tempo, você vai começando a perder sua capacidade de construir novas memórias semânticas também. E depois você perde a capacidade de tudo, né? Inclusive as memórias a longo prazo também vão começando a se degenerar. Então, o hipocampo é uma estrutura que vai coordenar essa transferência de memória declarativa, principalmente episódica, né, do curto prazo para longo prazo, via plasticidade sináptica, que se dá através das LTPs e também LTDs, né? E aqui a gente tem, né, exatamente isso aqui é um tecido hipocampal que está tendo LTP no hipocampo, o hipocampo sofre plasticidade de camundongo, né? Aqui na letra A é o momento em que um camundongo, por exemplo, isso aqui são... Eu vou ter que explicar um pouquinho de fisiologia do hipocampo do camundongo. O camundongo, assim, a navegação espacial dele, ou seja, a capacidade dele de se orientar no espaço por pistas visuais, por pistas vestibulares de equilíbrio, enfim. A capacidade dele de navegar no espaço, né, ela está relacionada com a função hipocampal. O hipocampo constrói o que a gente chama de map fields, são mapas do campo do espaço espacial. Existem ali chamados de place cells, que são células que se ativam quando o camundongo entra em determinada região do espaço. Cara, isso na fisiologia é lindo, né? Eu já trabalhei com modelo computacional disso na época da faculdade, um professor Renan Vitral, que Deus o tenha, né? Mas é basicamente assim, existem células que formam um mapa, né, computacional do ambiente. Então, quando você entra num determinado lugar, aquela célula se ativa. Tá? O camundongo, ele aprende, tá? Por exemplo, dentro de um labirinto, a sair do labirinto, né? É, por repetição, mas também ele tem um aprendizado meio que, diria assim, declarativo, formando LTPs, uma vez que ele tem aquela experiência uma única vez, depois isso pode se repetir. Na verdade, não tem muito como saber disso, a gente nem sabe se camundongo tem consciência declarativa, mas o modelo do camundongo, né, a gente usa exatamente esse sistema de navegação espacial e as memórias que o sistema gera para trabalhar como modelo para o estudo exatamente da função hipocampal na formação de memórias curto e longo prazo. Então, esse é um artigo, né, que mostra como que o estresse suprime a plasticidade hipocampal, ou seja, a plasticidade sináptica, ou seja, por processos bioquímicos diversos, ele impede que novas sinapses se formam, se tonifiquem, ou seja, eles prejudicam os processos de plasticidade sináptica. Thorns, crescentes, são grumos de dendritos, né, dendríticos que formam grumos de sinapses, né? Isso aqui estaria uma determinada place cell do camundongo antes dele aprender a sair do labirinto. Aqui é quando ele sai do labirinto, quando ele aprende a sair do labirinto. Ou seja, você teve aqui um processo de plasticidade intenso, né, por repetição nesse caso, né, onde depois de várias sessões, aquelas células, ou seja, elas criou-se ali uma via informativa para fluxo de atividade neural dentro do sistema, uma via de informação, ou seja, se produziu uma associação, né? Essa célula, então, ela provavelmente foi associada com a saída do labirinto, e ali você teve sinapses se formando por causa disso. No C, eu não me lembro muito bem dos detalhes, acho que tem anos que eu li esse artigo. Depois vocês leiam, se eu estiver enganado, vocês me corrijam. O artigo, a referência está aqui. No C, o que acontece? Esse rato é submetido a estresse. Eu não lembro qual estresse, é de mobilização, confinamento, mas ele é submetido a estresse, muito estresse, estresse, estresse. Esse aprendizado se reverte, ou seja, ele perde essa plasticidade, né? E depois, quando ele volta novamente a ser testado, ou seja,
na letra D, ele vai ter uma produção muito mais tímida de novas sinapses do que ele tinha, o que você observa na letra B. Então, isso mostra que um animal, aqui é um animal sem estresse e aqui é um animal com estresse, né? A gente percebe claramente como que o estresse interfere na plasticidade sináptica. Bom, isso é algo que a gente fala para os alunos da gente, não adianta estudar estressado, né? Mas aí, como é que você não vai ficar estressado nas vésperas de uma prova de anatomia ou de um Enem, né? Mas, enfim, o estresse ele produz isso. Esse efeito inibidor na nossa capacidade de aprender coisas novas. Ou seja, ele tem um potente papel na inibição da plasticidade sináptica. Problema técnico. Eu me esqueci aqui, né, o gráfico, eu tive que rever no artigo. Bom, a gente falou, né, no slide anterior, né, de como que o estresse, enquanto fenômeno, né, enquanto um fenômeno comportamental, enquanto um fenômeno da ordem do comportamento interfere na plasticidade. Então, da onde vem? Qual que é o mecanismo disso? Bom, a gente quando está falando, em termos de mundo animal, quando a gente fala de estresse, a gente não está falando de patrão chato enchendo seu saco, não. A gente está falando de um evento, né, que vai, a curto prazo, desencadear um trauma no seu corpo, né? Pode ser um trauma sustentado, como, por exemplo, uma infecção pelo Covid. Pode ser um trauma pontual, que vai ter um reflexo ao longo do tempo. Por exemplo, quando você cai na porrada com outro macho para pegar a posição alfa do seu bando, né? Ou seja, o estresse está relacionado com alterações estruturais e funcionais do corpo, né? Que estão diretamente relacionadas a processos inflamatórios. Uma infecção produz uma inflamação no pulmão, uma porrada com uma fratura vai produzir inflamação na pata, né? E esses processos, eles são modulados por uma cascata de hormônios, né? Que são os glicocorticoides, entre eles o cortisol, que é o mais importante deles, que tem como principal função coordenar a resposta ao estresse. Não a resposta comportamental, mas a resposta fisiológica ao estresse. A adrenalina, ela prepara o sujeito para a fuga ou luta, né? Lembra lá do reflexo fuga ou luta de Cannon. O cortisol, ele prepara a resposta do organismo às consequências dessa fuga ou luta, né? Ou seja, os processos de lesão, de inflamação, de trauma, etc. E tal. E a gente sabe que, já há algum tempo, que tanto os corticoides quanto os seus hormônios que controlam sua liberação, o CTH, o CRH, etc., etc., eles têm um efeito direto sobre a neuroplasticidade. Geralmente um efeito inibindo a neuroplasticidade, mas também de uma forma seletiva, né? Aqui eu trago, por exemplo, de um artigo, que está aqui o título dele, né? Falando que se tem um prejuízo da plasticidade sináptica por mediador de estresse RH, que é o Corticotrophin Releasing Hormone, né? Que é um hormônio produzido no hipotálamo, que vai estimular a produção de cortisol via CTH, né? Levando aqui a redução específica de um tipo de conexão sináptica através do que a gente chama das espículas finas. Espícula é um prolongamentinho do dendrito, onde se estabelece sinapse, tem os gruminhos de sinapse. É o que a gente viu naquela imagem 3D. E aqui a gente tem aqui espículas, por exemplo, de dois tipos. Aqui é a espícula mushrooms, que é cogumelo, e aqui é a espícula fina. Tem dinâmicas diferentes, não me recordo exatamente quais são, assim, a que tipo de comportamento sináptico cada uma está relacionada diretamente, não me vem à memória, mas também isso aqui é irrelevante, mas mostra pra gente como que o cortisol vai ter um efeito inibitório na formação de um determinado tipo de sinapse. E qual vai ser a consequência disso? A consequência disso digamos assim, no mundo neuropsíquico será exatamente a redução da capacidade de plasticidade. A gente vê na psiquiatria que grande parte das patologias, seja depressão, transtorno de estresse pós-traumático e tudo mais, estão relacionadas exatamente à exposição ao corticoide. Por exemplo, existem algumas condições em que você toma corticoide há muito tempo, em que você vai ter prejuízo cognitivo e prejuízo de humor ao longo do tempo, ou seja, uma espécie de depressão induzida e uma dificuldade de aprendizado,
que vai ter todas as suas consequências cognitivas. Isso, dentro do mundo fisiológico, assim, dentro da natureza, onde você sofre uma infecção, você fica uma semana estressado com aquela infecção, você leva porrada e tem uma fratura, arranca o seu couro e você fica aí alguns 2, 3 semanas se recuperando, mas depois a vida continua, né? E isso tem um efeito fisiológico, provavelmente até para diminuir a sua capacidade. Ou seja, imagina, o bicho está com a fratura na pata, ele não tem que sair por aí, ficar perambulando, procurando mulher, ele tem que ficar quieto na caverna. Para ele ficar quieto na caverna, ele tem que ficar triste, tem que ficar deprimido, não tem que ficar hipoativo, né? Provavelmente diminuir um pouco a formação das memórias declarativas relacionadas àquele evento, ou seja, para o cara não ficar depois se martirizando. Falei, porra, perdi meu posto de macho alfa, que tristeza. Talvez na natureza isso tenha um papel adaptativo, com certeza tem, isso não teria evoluído assim. Mas no nosso mundo, onde você não fica estressado uma semana, mas você fica estressado durante 5, 10 anos, isso vai ter um efeito patologizador, produzindo patologias, até mesmo na ordem mental. É isso que a gente estima, né? Grande parte dos processos depressivos, dos processos ansiosos, eles, na verdade, eu posso dizer grande parte, quer dizer 90%. 90%. É tudo secundário a estresse crônico, tá? Isso pode ter tanto, a gente pode ter tanto uma dimensão psicodinâmica relacionada a isso, que o estresse crônico vai diminuir a sua resiliência, adoro essa palavra, não posso se vocês não gostam, como também no ponto de vista fisiológico, bioquímico, né, neuroendócrino, onde uma liberação sustentada de estresse, né, de cortisol mediante o estresse, com certeza vai causar bagunça na sua neuroplasticidade, na fisiologia do seu sistema nervoso. Então, a gente pode dizer que o estresse, dentro da nossa cultura, que é uma coisa sustentada, talvez dentro da espécie humana, né? Porque a espécie humana, ela não é igual a zebra, que o leão foi embora, a vida continua, a espécie humana fica ruminando as mágoas e fica fugindo de fantasmas do futuro, ou seja, a gente tem um sistema simbólico psíquico que produz estressores que não existem, né? Ou até mesmo vivenciam psiquicamente estressores que não são físicos, como o chefe chato, não é um estressor físico, mas é um estresse psíquico. Isso produz uma exposição a longo prazo a esses sistemas, né, bioquímicos e neuroendócrinos que vão ter consequências no funcionamento do sistema nervoso. Bom, a gente falou até agora da plasticidade, né, fisiológica que vai se relacionar ao aprendizado, a nossa adaptação, ou seja, a adaptação da nossa plasticidade mediada por estresse, né, relacionada ao estresse, mediada por hormônios como cortisol, etc. E existe um tipo, assim, a plasticidade, né, eu vou falar um pouquinho sobre a plasticidade, a adaptação dos nossos circuitos celulares, né, a processos de injúria, né, ou a alterações do desenvolvimento. Então aqui a gente vai entender um pouquinho melhor como é que, por exemplo, o Herbert Viana pôde continuar a cantar, porque o cérebro dele se adaptou a isso, né, apesar daquela injúria horrorosa que ele sofreu. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo aqui, a gente está revendo aquela... Por isso que eu quis falar tanto, né, da formação, né, do padrão estriado de conexões do córtex visual da retina para o córtex visual primário, onde a banda branca e banda preta representam terminações axonais de retinas de olhos diferentes, né, chegando né, nas células do córtex. Ou seja, os neurônios do córtex vão responder nesse padrão de banda à atividade de cada uma das retinas, fazendo com que, então, ou seja, ela é em banda por quê? Porque você assim pode produzir uma integração da informação dos dois olhos, uma sobreposição integrativa da informação dos dois olhos, o que leva a todo o processamento estereoscópico, 3D do nosso cérebro. Isso a gente não vai ver isso em lugar nenhum, isso já é muito avançado. Mas se quiserem, procurem saber sobre isso. Agora, aqui embaixo a gente tem
mostrando esse padrão conectivo, né, nesse esquema, onde uma parte da retina de cada olho, né, ela vai se conectar, né, vai ter as conexões se intercalando entre si, formando esse padrão de bandas. E o que acontece se você, por um processo qualquer traumático, perde um dos olhos, né? O cortisol vai subir, você talvez nem consiga, vai ficar meio deprimido com isso, não vai conseguir se lembrar muito bem dos detalhes do acidente a longo prazo. Estou especulando aqui, tá? Mas dentro do seu sistema visual, ele vai se adaptar. O osso cola, mesmo que tortinho, ele cola. Você está pegando peso, seu músculo ganha massa. Aqui, os neurônios eles vão se adaptar. Não existe soldado à toa no quartel. Então, se o neurônio ele perdeu a sua aferência original, ou ele morre, ou ele vai pegar uma outra aferência. Ele vai armar um outro serviço para ele. Então, o que acontece aqui, basicamente? Ou seja, os axônios está em pretinho aqui, do olho que foi nucleado, o olho que foi degenerado, né, eles vão desaparecendo. Porém, os axônios da outra retina vão produzindo colaterais e tomando conta das células que antes eram destinadas a processar as informações do olho que foi destruído. O que isso significa para a gente? Na prática, significa que aquelas células que antes trabalhavam para um olho, agora vão trabalhar para o outro olho, que provavelmente vai ter uma otimização dos recursos aí, ou seja, o olho que está restando, provavelmente ele vai ter o dobro de recursos e talvez ele vai poder otimizar a qualidade de informação que ele está transduzindo por este processo de plasticidade que se dá com a adaptação de recursos. Então, o que você vai ter? Você vai ter uma plasticidade axonal, gente. Óbvio que não vai sair lá do tálamo o axônio do olho que degenerou e vai para outro, do olho que sobrou e vai para outro lugar. Não, não é isso. Isso acontece no nível axonal em microcircuitaria. Mas ali, na intimidade do córtex, numa escala mesoscópica, os axônios que vinham para essas células aqui, do olho que sobrou, eles vão fazer assim também. E vão começar a se conectar às células que estão ao lado, adaptando o recurso. Isso aqui é depois de um trauma. Explicando por que, por exemplo, na verdade, isso não explica o que aconteceu com o Herbert Viana, não, tá? Desculpe, porque o Herbert Viana perdeu massa cerebral. Isso acontece quando você tem uma lesão corporal que limita a sua funcionalidade física e as células do seu cérebro, né, elas vão ser recrutadas para trabalhar com outras funções, né? O que aconteceu com o Herbert Viana, né, que não tem um slide exatamente para isso, mas a gente pode falar, né, ou com as crianças assim, de Rasmussen, é que as células, se eu tinha duas células para fazer uma determinada função, uma dessas duas células vai ser recrutada para fazer aquela função da célula que foi perdida. Isso porque o próprio corpo, o próprio mundo, vai demandar essa adaptação do cérebro. Se você perde, se você tinha uma secretária para abrir carta e outra secretária para atender telefone, agora a minha secretária vai ter que fazer as duas coisas. Não vai conseguir fazer tão bem feito, mas as duas coisas vão continuar sendo feitas, né? Então, eu espero que eu tenha corrigido esse engano, porque no fluxo das ideias, né, eu fui falar da plasticidade neural do Herbert Viana como sendo isso aqui, mas não é. Ele realmente, a plasticidade neural dele é por adaptação de recursos, sim, né? Mas não, ou seja, as células que foram perdidas, outras células, né, deixaram de fazer seus trabalhos originais ou acumularam um trabalho para fazer aquela função, né, o trabalho daquela célula que foi perdida. Enfim das contas, mexe aqui, mexe ali, chacoalha lá, chacoalha colar, tudo acaba se organizando. Isso aqui é o homúnculo de Penfield. O pessoal da psicologia ainda não conhece o homúnculo de Penfield. O pessoal da neurociências conhece, que não foi é porque já teve o curso de psicofarmacologia comigo, ou porque já teve outras disciplinas que falavam sobre isso. Talvez a psicologia tenha visto na Morpho, eu não tenho certeza. Mas o homúnculo de Penfield é exatamente... Você está aqui o normal. O que é isso? Isso aqui é o córtex somatosensorial primário, tá? O esquerdo
Aqui é a esquerda, a gente está aparecendo como direita, mas é minha esquerda, tá? Ele representa o dimídio... não, aqui é o direito mesmo. Representa o dimídio esquerdo do meu corpo, né? E aqui o esquerdo representa o dimídio direito do meu corpo. É porque trabalhar com essa câmera especular aqui está confundindo a minha... Eu nunca fui muito bom com direções e com orientação espacial, sabe? Por exemplo, em Petrópolis até hoje eu fico perdido, eu não sei onde é sul, onde é norte, onde é centro, onde é periferia, Itaipava. Então, com essa câmera aqui, tô vendo o mundo por um espelho, a coisa fica mais difícil ainda. Então, vocês me desculpem, né? Ai. Mas então, o que é esse homúnculo? Basicamente, o córtex, ele se organiza, né, topograficamente em relação ao corpo, córtex somatosensorial, né? Ou seja, as células do córtex somatosensorial, que é a primeira parte do córtex que vai receber informações da periferia, ela vai se organizar, né, formando, como vocês estão vendo aqui, uma figurinha distorcida, que é o homúnculo. Ou seja, as células, isso aqui são a região do córtex, aqui, né, que ocupa, que estão as células que vão processar as informações da minha mão. Aqui, as informações do meu rosto. Notem que isso aqui não há uma desproporcionalidade. Isso aqui seria as celulinhas que vão representar o meu joelho. Olha a comparação com a quantidade de celulinhas, de espaço de costas, de número de células que vai representar a minha mão, ou vai representar o meu rosto. Isso aqui são as células que representariam o meu ombro. Estão vendo? Por quê, gente? Bom, basicamente, onde o tato é mais refinado, que é na mão e no rosto, principalmente nessa parte do rosto aqui, você precisa de mais células para representar a informação. Existe um experimento que vocês podem fazer agora em casa, muito interessante, pegando um compasso, chama uma pessoa, namorado, irmão, pai, filho, sei lá. Pega um compasso e vai abrir o compasso. Melhor abre num V longo, assim, um V com uns 3 centímetros entre os dois pontos. Encosta assim nas costas da pessoa e pede para a pessoa dizer quantos pontos ela está sentindo. Encosta na mão, quantos pontos ela está sentindo. Depois vocês fecham o compasso para ficar uma pontinha quase igual, assim, meio centímetro de distância uma da outra. Tá? Encosta nas costas. Pergunta quantos pontos a pessoa vai estar sentindo. Ela vai falar um ou vai ficar em dúvida. Encosta na mão, a pessoa não vai ter dúvida de falar que são 2 pontos. Isso mostra a nossa capacidade, a nossa resolução discriminatória do sistema somatosensorial. Mão e face, filogeneticamente, nos mamíferos, são as duas regiões que nós usamos para explorar o mundo sensorialmente, né? Se fosse um ratúnculo, ou seja, a representação do rato, você vê que o focinho do rato ocupa 3/4 do volume de células do córtex que são usados para codificar os estímulos somatosensoriais. Então, essa distorção ela é proporcional à nossa capacidade de discriminação da região que está sendo representada ali no córtex. Então, aqui a gente teria o homúnculo de uma pessoa normal, né? Vou usar típico, não gosto de palavra normal. E aqui uma criança que nasceu sem a mãozinha, né? Por um processo de agenesia, por exemplo, a mãe tomou talidomida, sei lá. O que vai acontecer de uma forma análoga ao que acontece no córtex visual em relação à perda da retina? Aquelas células que eram usadas para representar a mão vão passar a representar o quê? Uma outra região do corpo. Provavelmente exatamente essa região alta da face aqui, né? Ou seja, eu posso dizer que essa criança, no futuro, ela vai ter uma face capaz de discriminar estímulos de uma forma mais aguçada do que a face de uma pessoa que tem a mão? Eu não tenho essa informação para dar para vocês, mas posso dizer que teoricamente sim. Você vai ter um número maior de células fazendo aquele trabalho. Então o trabalho vai ser feito de forma otimizada, né? Então esse tipo de adaptação acontece durante o desenvolvimento. Aí nesse caso, como o membro não se formou, provavelmente você não vai ter só uma plasticidade, você não vai ter uma plasticidade pós-desenvolvimento, vai ser uma plasticidade durante o desenvolvimento. Então todas as vias axonais, desde que saem do tálamo, né, elas já vão ser plastificadas para originalmente conseguir construir a informação, ou seja, para aquelas células serem usadas para construir informação transcodificada através da pele da face.
Agora, existe um fenômeno interessante, né, de pessoas que perdem o membro num acidente, por exemplo, alguma coisa assim, chamada membro fantasma. Isso vai dar duas variantes que a gente chama de phantom limb. Uma variante do phantom limb é aquela que você perdeu a mão e você continua sentindo os dedos, independente de qualquer coisa. Inclusive, sua mão, às vezes, você pensa que consegue mexer os dedos. A outra razão, a outra coisa que acontece, é que você vai ver que outras regiões do corpo vão começar a ser estimuladas e você vai sentir como se fosse a sua mão perdida que está sendo estimulada. O caso aqui da imagem, a gente está vendo um rapaz, né, que perdeu o membro, e a plasticidade do homúnculo dele fez com que na hora que a face dele fosse estimulada, lembra daquela plasticidade? Ela vai acontecer agora pós-natal, ou seja, no período tardio, vai fazer com que na hora que se estimula a bochecha, é como se ele sentisse o dedão dele sendo estimulado. Olha que loucura, gente. Interessante, né? Por quê? Porque ali já não é mais, ou seja, ele já teve toda a construção de uma representação corporal de uma mão, que hoje não existe mais, mas existe um dia. E essa representação, ela é biologicamente materializada dentro desse homúnculo do córtex. Quando a pessoa perde a mão e os axônios que estão lá chegando no córtex, inervando a região da mão, né, eles começam a se reorganizar de forma com que esse homúnculo cresça, né, e a repressão da face ocupe esses neurônios, né, tanto por colaterais de microcircuitaria como por axônios, aquelas células do córtex vão ser estimuladas, né, pela região da face, por causa da plasticidade, mas pós aquela região do córtex, onde estão as nossas representações simbólicas, a gente vai ter a percepção de que é a mão que está sendo estimulada. Então, isso é um fenômeno muito raro, tá? De membro fantasma, mas existe, e vocês podem estudar um pouquinho mais sobre isso no livro lá do Kandel, que essa imagem saiu desse livro do Kandel. Eu acho que terminamos. Terminamos. Eu coloquei aqui o Freud. Eu amo Freud. Vocês viram a série Netflix do Freud? Muito interessante, né? Foi antes dele escrever a Interpretação dos Sonhos que essa série se passa. Quando ele ainda era neurologista, babaquinha, que trabalhava com o Meinert, levando esporro do Meinert lá, porque ele queria falar de hipnose, queria falar de inconsciente, e o Meinert dando porrada nele, falando que o cérebro é uma meleca que coordena tudo. Enfim, uma discussão completamente imbecil daquela época, que se a gente tivesse os recursos, inclusive filosóficos de hoje, seria facilmente resolvido. Mas eu coloquei essa última imagem para lembrar aos psicólogos que se eu pudesse fazer uma redução à biologia da profissão de vocês, eu falaria que vocês são cientistas da plasticidade. E de fato são. Né? Não obstante a produção da plasticidade dentro desse pós-desenvolvimento estrutural, né, que representa os nossos aprendizados, e é um fenômeno claro que acontece na adaptação do nosso organismo, do nosso eu ao mundo, né? A plasticidade é realmente o que materializa biologicamente a profissão de vocês. Vocês ficam muito preocupados, né? Falando, a gente é muito biologicista, vocês são esotéricos da psicologia, o que existe é o cérebro. Independente da discussão se existe algo além do cérebro ou não, a biologia é perfeitamente, a psicologia é perfeitamente descrita exatamente disso, de todo o devir do cérebro, de como que o cérebro se transforma dinamicamente em diversas escalas e em diversas profundezas mediante as nossas experiências. Quando a gente fala de uma fobia específica, por exemplo, que se desenvolve por uma experiência traumática aos 3 anos de idade, muito antes do hipocampo estar conseguindo construir memórias declarativas vívidas na gente, até os 3 anos de hipocampo ele ainda está se desenvolvendo, ou seja, a gente só tem memória declarativa a partir dessa idade, né, pelo menos episódica, né? Muito antes do hipocampo estar produzindo isso, você já tem processos de plasticidade em relação a traumas, a situações traumáticas, que não vão ter uma representação simbólica consciente, porque foi pré-memória declarativa,
mas vão estar imprintadas em diversos processos plásticos do seu sistema límbico. Aí você tem uma fobia, por exemplo, a barata, igual a minha prima Miriam, vê uma barata, desmaia a barata. Coitada, só uma barata, né? Por quê? Sei lá, quando ela tinha 2 aninhos de idade, uma barata entrou entrou na fralda dela e ela ficou desesperada com aquilo, né? Então, e o que vocês, enquanto psicólogos, né, não se reduzindo a isso, podem biologicamente trabalhar em processos de modulação dessa plasticidade, que é o que a TCC, né, terapia cognitivo-comportamentais, faz. Dentro de uma superfície fenomenológica, sem um aprofundamento na existência e na subjetividade. Mas mesmo quando você trabalhar, por exemplo, eu estava discutindo isso ontem com a minha filha, vendo a série, quando Freud começou a desenvolver os processos de livre associação, catárticos, né, que ele chama na série, você está produzindo plasticidade. Você está exercitando esse cérebro, revivendo situações, encontrar novas soluções. Está fazendo com que esse cérebro aprenda com seus próprios contingências do passado, no presente, soluções para o futuro. Ou ressignificações para o futuro, né? Então, vocês são os cientistas da plasticidade, né? Que é linda, que é a coisa mais linda do mundo, que é o que realmente nos torna humanos, que é o que nos torna inteligentes e o que nos torna sábios. Beijo para vocês. Amo vocês, apesar da distância, né? Eu estou me sentindo conectado. Mas a gente vai tomar nossa cerveja depois desse corona aí. Tchau, tchau.